Olá, estudante do 8º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos ver resolução de problemas com equações do primeiro grau. É a última aula de equações do primeiro grau. Este assunto, a resolução de problemas, vem para fechar o conteúdo de equações do primeiro grau. Aí depois disso, nós vamos utilizar bastante as equações do primeiro grau para resolver outros problemas ligados a outras áreas, né? Da geometria, enfim. O que você vai precisar para a aula de hoje? Do caderno, ou uma folha para anotação, o lápis e a borracha. E se você tiver uma calculadora aí, já deixa ela por perto, porque pode ser que você queira utilizar no decorrer da aula, tá bom? Então, hoje, os objetivos da aula são conhecer estratégias de resolução de problemas. Que mais? Resolver problemas diversos através de equações do primeiro grau. Hoje nós vamos aplicar as equações para resolver problemas de porcentagem, por exemplo, de razão e proporção, e relembrar alguns conceitos sobre porcentagem e sequências associadas à equação. Bom, resolução de problemas. Você sabe o que é resolução de problemas? Você imagina o que quer que seja aí? Resolução de problemas, né? Na prática, resumidamente, resolver problemas. Mas a resolução de problemas, ela consiste em você utilizar de métodos, utilizar de estratégias para conseguir resolver um problema. E nós vamos ver algumas dessas estratégias aqui. Se você tem dificuldade quando você vê aquele problema de matemática, aquele enunciado grande e já se assusta, essa aula é para você. Porque nessa aula nós vamos fazer problemas e vamos não só resolver, mas também verificar como chegar na resposta, né? Interpretar os dados, o que fazer com esses dados. Então, olha lá, a primeira estratégia que eu coloquei aqui, ó, leia atentamente o enunciado, até entender o que está acontecendo e o que está sendo perguntado. O enunciado do problema, ele está sempre contando uma história. É como você ler uma história. Não adianta você querer ler rápido porque você quer fazer logo o problema lá e você não entendeu nada. Quando chegar no final do problema, uma coisa importante, preste atenção na pergunta do problema. E quando chegar na pergunta, você para pensar, eu entendi isso aqui? Porque se você não entendeu, você tem que ler de novo. Simples assim. E ler 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes, quantas vezes precisar ler, até entender a historinha que está acontecendo ali. Ok? Às vezes tem um termo ali que você não conhece, precisa da ajuda do dicionário, ou vai lá no Google e pesquisa aquela palavra, tá? Mas você tem que entender aquela história que está sendo contada, o enunciado do problema. Segunda estratégia, anote as informações. Depois que você leu o enunciado e entendeu o que está acontecendo ali, comece a anotar. Leia de novo, mais uma vez, pausadamente, anotando aquelas informações, né? O que está escrito no enunciado, as informações que são relevantes para você depois analisar e tentar encontrar uma solução. A terceira estratégia, pense em como você pode fazer, de que maneira irá utilizar as informações para encontrar uma solução. Beleza. Você entendeu o enunciado do problema, você está vendo que tem ali um número falando de uma coisa, uma outra informação falando de outra coisa, e você começa a anotar aquelas informações. E aí você já entendeu o que ele está perguntando. Neste momento, é a hora de você parar para pensar como você vai encontrar aquilo que ele está perguntando. Vamos supor que eu tenho lá a distância de uma cidade até a outra e a distância de uma outra cidade até uma terceira cidade é o dobro da primeira distância. Dobro, eu conheço o que é dobro, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar essa distância para encontrar a outra. Isso é pensar em como você vai chegar naquela solução. Muitas vezes, para se chegar a uma solução de um problema, você não consegue enxergar o final. É como se você estivesse viajando para uma cidade distante, e você mal começou a viagem e já quer enxergar o final da estrada. Isso não vai acontecer. Você vai enxergar apenas a próxima curva e depois a próxima curva e depois a próxima curva, mas passando por uma curva e após a outra, uma hora você vai chegar ao final, ao seu objetivo. E um problema muitas vezes é assim. Você não consegue enxergar lá o resultado final, ou nem quando vai chegar, como que você vai chegar lá. Mas, se você souber como dar o primeiro passo, o que tem que fazer para dar o primeiro passo, mais ou menos, né, o que tem que fazer para chegar lá, você
muitas vezes consegue resolver o problema. Começando assim. Um passo vai fazendo você lembrar de outro, que vai fazendo você relembrar outro, e de repente você chega na solução, na resposta. Beleza? Então, vamos ver um probleminha aqui que caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática de 2018. Marcos comprou 21 litros de tinta. Na embalagem havia uma instrução que dizia o seguinte, para diluir a tinta em 30% de água no total da mistura. Então, ele comprou uma lata de tinta lá, uma lata grande, tinha 21 litros de tinta, e ele tinha que diluir isso aí, e no total da mistura tinha que haver 30%. 30% do total da mistura tinha que ser água. Quantos litros de água ele deverá utilizar? Eu vou dar um tempinho para você pensar e daqui a pouco a gente volta aí para corrigir. Vamos corrigir aqui o exercício. Vamos ver esse problema aqui, então. Ele comprou 21 litros de tinta
E eu digo que este 21 litros ele vai equivaler a 70% total da mistura. Por que eu disse isso? Porque ele está dizendo que na embalagem eu vou ter que misturar estes 21 litros de tinta com água. E quando eu for misturar, a água tem que ser 30% da mistura. Se a água vai ser 30% da mistura, quer dizer que a tinta vai ser 70% da mistura. Joia? Então 21 litros de tinta vai equivaler a 70% da mistura. E quantos por cento, ou 30% vai equivaler a quantos litros de água? Então eu vou colocar aqui, ó. Quantos litros de água? Não sei, é o que ele está perguntando aqui, né? Quantos litros de água? Olha só. O que ele está perguntando vai ser a minha incógnita. Quantos litros de água, X, equivale a 30% da mistura? Perceba que do lado esquerdo da minha equação eu coloquei litros de tinta e litros de água. Do lado direito aqui eu coloquei a porcentagem, a fração que corresponde à quantidade de tinta e a porcentagem que corresponde à quantidade de água. É uma regrinha que a gente já aprendeu no passado lá, né? E virou uma equação ali, ó. Perceba, eu tenho uma igualdade e eu tenho uma incógnita. Como que nós vamos resolver? Para começar, a gente pode primeiro simplificar aqui, ó. Porcentagem com porcentagem. Nem preciso me preocupar, neste caso, em transformar 70% em 0,7, né, que é 70 dividido por 100, e o 30 dividido por 100. Eu posso simplificar o sinal de porcentagem do de cima com o de baixo ali. Tá bom? E assim como eu posso simplificar este 0 do 70 com o 0 do 30 também. Por quê? É a mesma coisa que dividir aqui por 10 e dividir aqui por 10, né? Ia ficar 7 e 3. E agora? Agora eu vou escrever esse 21 aqui e vou multiplicar o 21 por 3. Por que isso, professor? Quando você tiver uma fração aqui do lado esquerdo e uma fração do lado direito, e apenas isso, lembra que o número que está aqui embaixo dividindo, ou a letra, né, neste caso, eu posso escrever ela aqui do outro lado da equação multiplicando, desta maneira aqui, ó, multiplicando o 7 que já estava ali. E da mesma maneira, eu posso escrever este 3 que estava aqui dividindo, tiro ele daqui e vou escrever ele lá do outro lado igual, fazendo o quê? Multiplicando. Lembra da nossa última aula? Por que nós podemos fazer isso? Vamos lembrar aqui. Eu multiplico por 3 do lado esquerdo e multiplico por 3 do lado direito. Por que eu quero multiplicar por 3 aqui do lado direito? Para simplificar o 3 com esse 3 de baixo. E aí some o 3 aqui de baixo do lado direito. Da mesma maneira, eu multiplico por x aqui do lado esquerdo, simplifico o x com o x, sumiu, ó. E multiplico por x do lado direito aqui, ó. Vai ficar 7x, está aqui. Beleza? Na prática, acontece isso que a gente fez aqui, ó. O 3 estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Foi com a operação inversa, né? Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. O x também estava aqui dividindo do lado esquerdo, eu escrevi ele lá do outro lado multiplicando. Apliquei a operação inversa, né? Ele mudou de lado ali, digamos assim, na equação, então inverteu a operação dele. Estava dividindo, ficou multiplicando. Entendido até aqui? Então vamos em frente. 21 vezes 3. Calma! Não precisa multiplicar. Olha só, nem gaste neurônio. Esse 7 aqui, ele está multiplicando o x, né? E o x tem que ficar sozinho. Então esse 7 que está multiplicando, eu vou ter que passar ele lá para o outro lado dividindo. É como se eu dividisse aqui por 7. 7 dividido por 7 fica 1x. E dividir também o lado esquerdo por 7. Ó. Vai ficar 21 vezes 3 dividido por 7. Então, antes de multiplicar aqui o 21 por 3, nós podemos simplificar o 21 por 7, que vai dar 3, né? 21 dividido por 7 dá 3. Aí eu só repito aqui, ó, vezes 3 igual a x. Pronto, está resolvido. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Então quer dizer que ele misturou aquela tinta toda com 9, o quê? 9 litros de água. Os 30% de água nesta mistura vai equivaler a 9 litros de água, assim como os 21 litros aos 70%. Então a resposta deste problema é a letra E. Tudo bem? Vamos em frente. Agora, mais um probleminha. Este da UBMAP de 2017. Olha que legal este problema aqui. Em uma festa, havia somente 3 mulheres e 99% dos convidados eram homens.
Quantos homens devem deixar a festa para que a porcentagem de homens passe a ser igual a 98% do total de participantes? Pensa neste exercício aí, que daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui este probleminha. Olha só, eu vou colocar aqui que 1% dos convidados são as 3 mulheres. E por que eu coloquei isso? Porque ele está dizendo no enunciado que na festa tem somente 3 mulheres. E 99% dos convidados eram homens. Ponto. Se 99% dos convidados são os homens, há 1% dos convidados que são as mulheres. Certo? E como ele disse que apenas 3 mulheres, então eu posso deduzir que estas 3 mulheres representam 1% dos convidados. Beleza. Também posso chegar à conclusão de que se 1% dos convidados são 3 mulheres, então, multiplicando esse 1% por 100, eu vou ter 100% dos convidados, vou ter o total das pessoas da festa.
E aí, deste lado aqui eu multiplico por 100 também, né? Multiplico por 100 aqui o número de 3 mulheres, então quer dizer que eu tenho 3 vezes 100, 300 pessoas. Quer dizer que 100% dos convidados da festa, o total de pessoas da festa é de 300 pessoas. Beleza. E agora, o que a gente pode fazer aqui? Para que 3 represente 2% do total, quanto deve ser o total? Ele está perguntando quantos homens têm que ir embora para que a quantidade de homens, o número de homens que tem lá, passe a ser 98% do total. Se a quantidade de homens for 98%, quando a quantidade de homens for 98%, então quer dizer que a quantidade de mulheres vai ser 2%, né? Porque se tem 98% de homens, falta 2% para dar o total. Os outros 2% são as mulheres. Então quer dizer que este número aqui, as 3 mulheres, daí, neste caso, vai ser 2%. Então, para que 3 mulheres represente estes 2% do total, quanto deve ser o total? É isso que eu vou colocar aqui, ó. Eu repeti aqui o enunciado e aquilo que a gente já pensou para colocar desta maneira. Quando eu quero que 3 represente 2% do total, quer dizer que 3 dividido pelo total tem que dar igual a 2%. Quer dizer que 3 dividido pelo total, que eu não sei quanto é, por isso eu coloquei aqui x, tem que dar igual a 2%. Pera aí, professor, mas ele não tem 2%? Tem. 2% é 2 por 100. 2 dividido por 100. E 2 dividido por 100 é 0,02. Olha essa equação aqui, ó. Eu quero que 3, que é o número de mulheres, seja 2%. Certo? Então, 3 dividido pelo total tem que dar igual a 2%. Este é o cálculo que nós já vimos lá nas nossas aulas anteriores, lá inclusive de porcentagem, quando eu quero saber quanto que uma parte representa em porcentagem do total, eu faço o quê? Eu divido a parte pelo todo. Lembra? Se eu quero saber, por exemplo, quanto que um número representa em porcentagem frente a um total. Por exemplo, 5. 5 é quantos por cento de 200? Basta eu dividir 5 por 200 e eu vou obter um número que equivale à porcentagem, né? 5 é tantos por cento de 200. Beleza? Foi o que eu fiz aqui. Uma parte dividida pelo total tem que me dar os 2%. Agora é só resolver essa equação. Como que a gente resolve isso aqui? Ó, o x tem que sair daqui de baixo. Lembra que a gente fez agora há pouco? Se eu tenho um número ou uma letra aqui dividindo, eu posso passar ela, escrever ela lá do lado direito da equação com a operação inversa. Se ele está aqui dividindo, então ele vai ficar escrito do outro lado lá, multiplicando, né? Vai ficar o 3 sozinho do lado esquerdo e o 0,02 está do lado direito e vai ficar multiplicando esse x aqui, ó. E para deixar o x sozinho, este 0,02 que está ali multiplicando ele, eu vou passar lá para o outro lado da equação fazendo o quê? Dividindo. Ele está aqui multiplicando, então eu vou escrever ele lá do lado esquerdo, dividindo. Tranquilo? Agora basta você utilizar lá a sua calculadora. 3 dividido por 0,02. Quanto que vai dar isso? Vai dar 300 dividido por 2. Ó, eu, em vez de usar a calculadora, multipliquei por 100 aqui em cima e multipliquei por 100 aqui embaixo. 3 vezes 100, 300. 0,02 vezes 100 dá 2. E aí dá para enxergar claramente ali que vai dar 150, né? Então, o que é o x? X é a quantidade de pessoas que eu estou descobrindo o total da festa aqui, né? Quantas pessoas tem que ter na festa agora? Quanto que é o total de pessoas da festa? Para que 3 seja 2%. 3 dividido por 150 vai dar 2%. Então, descobri aqui que o x, o total de pessoas na festa, tem que ser 150. Para que 3 mulheres representem 2%. Agora, cuidado com a pergunta. Quantos homens devem deixar a festa? Vamos lembrar lá do início. Nós tínhamos quantas pessoas nessa festa? Tínhamos 300 pessoas. 3 mulheres e 297 homens. Quantos homens têm que ir embora para que o número total de pessoas seja 150? Tem que ir embora 150 homens. Quando for embora 150 homens, o número total de pessoas vai ser 150. Tinham 300 pessoas, né? 300 menos 150, olha lá.
O número total era 300. Mas para que o número de mulheres seja 2%, essa festa tem que ter 150 pessoas. Então, para ter 150 pessoas, quantas tem que ir embora? 300 menos quanto que vai dar 150? 300 menos 150. 150 homens terão que deixar a festa. Aí essa festa vai ficar com 150 pessoas, das quais 3 são mulheres. E neste caso, o 3 vai representar 2%. Beleza? Tranquilo? Então, vamos embora aqui, vamos para um próximo probleminha. Olha só, esse probleminha também saiu da prova do OBMEP de 2017 e ele tem a ver com um assunto que a gente trabalhou lá nas nossas primeiras aulas deste ano de matemática, que foi sequências. Lembra do assunto de sequências numéricas? E uma outra coisa interessante é que este probleminha ele é muito parecido com aquele outro que nós fizemos também de sequências na nossa aula específica da OBMEP, que você vai lembrar. Era um problema que tinha primeira, segunda, terceira figura também, e as figuras eram um Y formado por bolinhas. Lembrou? Então eu vou dar um tempinho para você pensar aí, tentar resolver esta, e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui então. Olha só que legal. Vou colocar na outra tela aqui. Perceba uma coisa aqui, ó. O perímetro do primeiro polígono é 5 centímetros. Então, vou colocar aqui 5 centímetros no primeiro, né? O primeiro polígono é um pentágono. Ele tem 5 lados. É como se cada lado fosse 1 centímetro. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui no segundo, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é por isso que ele tem 8 centímetros ali, o perímetro. Então, figura 2, 8 centímetros.
Na terceira aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então vai ter 11. Olha só por que eu disse que ele é muito parecido com aquele outro probleminha que nós já fizemos naquela aula anterior da UBMAP. Do 5 para o 8 aumentou 3. Do 8 para o 11 aumentou 3 também. Então, do 11 aqui para o próximo vai aumentar 3. É uma sequência onde está aumentando 3 aqui. Então, 11 mais 3 vai ser 14. Se você contar aqui o perímetro, né, vai dar 14 certinho. Isso quer dizer que no meu polígono 1, meu pentágono 1, ele tem 5 centímetros de perímetro. No polígono 2, eu chamei aqui, ele tem 5 mais 3, né? Escrevi desse jeito. Em vez de colocar 8, eu coloquei 5 mais 3. No meu polígono 3 aqui, na minha figura 3, ele vai ter 5 mais 3 vezes 2. 5 mais 6, que vai dar 11. Tudo bem? Na minha figura 4, no meu polígono 4, chamei aqui de P4, ele vai ter 5 mais 3 vezes 3. Porque 3 vezes 3 é 9 e 5 mais 9 é 14. Só que eu escrevi desta maneira para você perceber que aqui, este número é 1 a menos que este, ó. E este 2 é 1 a menos que o 3 aqui. E aqui não tem nenhum número, mas eu poderia supor que é 3 vezes 1, porque afinal de contas 3 vezes 1 é 3. Não muda nada. E este 1 é 1 a menos do que este 2. E aqui em cima é 5, então eu também poderia supor que era 3 vezes 0 antes, porque 3 vezes 0 dá 0. E 5 mais 0 fica só o 5. Olha só, 0 também é um número a menos do que este 1. Agora eu posso tentar descobrir o que ele está perguntando. Ele quer saber quantos pentágonos aqui é o número de pentágonos, não é? Ó, eu tenho 4 pentágonos, P4. 3 pentágonos, P3. 2 pentágonos, P2. Quantos pentágonos eu preciso desenhar aqui, né? São necessários para ter um perímetro igual a 1736. Do lado de cá eu tenho o perímetro, do lado de cá eu tenho o número de pentágonos. Eu posso generalizar isso aqui para uma equação aqui, onde o número de pentágonos vai ser n. N. E o meu perímetro vai ser 5 mais 3, né, vezes n menos 1. Por que n menos 1? Porque este número que está dentro do parênteses é um número a menos do que este que está aqui, não é? Ó, quando aqui era 4, aqui era 3. Quando eram 3 pentágonos, aqui era 2. Quando aqui for 2, aqui é 1. Então, quando aqui for n, aqui vai ser n menos 1. E o que eu quero encontrar? Quantos pentágonos? Eu quero encontrar exatamente o n. Este n aqui. Então, basta eu resolver esta equação. Olha só que beleza. E eu já sei o valor do P, não sei? O perímetro é igual a quanto? 1736. Quem é o perímetro? É o P? Então, no lugar deste P, eu vou colocar 1736. E aqui eu vou só tirar do parênteses, né? 3 vezes n é 3n. E 3 vezes menos 1 é menos 3, porque mais com menos fica menos e 3 vezes 1 fica 3. Propriedade distributiva. Olha só que beleza. 5 menos 3. Fica 2, né? E eu já passei o 2 lá para o outro lado também, ó. Fica 5 menos 3, 2, do lado direito da equação. E aí eu tiro esse 2 do lado direito e sobra só o 3n do lado direito. E aí se eu tirei 2 do lado direito, vou tirar 2 do lado esquerdo também, apareceu ali, ó, menos 2. 1736 menos 2. Quanto que dá? 1736 menos 2. Vai dar 1734. Agora eu vou dividir por 3 aqui, fica só o n. E divido por 3 do lado esquerdo, fica 1734 dividido por 3, que é igual a 578. Letra E. Ou seja, eu vou precisar de quantos pentágonos para ter um perímetro de 1736? Vou precisar de 578 pentágonos. Joia, né? Legal. Então, vamos para a última da aula de hoje, que é esta, que caiu na UBMAP de 2019. Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em camiseta. Em uma camiseta, né? Mas ela não conseguiu vendê-la, então, na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço. E a camiseta foi vendida por R$ 36. Qual era o preço original da camiseta?
Vou dar um tempinho para você pensar e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos corrigir esse aqui. Olha só, vou colocar aqui x menos 10% de x. Por quê? Porque eu tenho... Primeiro, vamos para a nossa pergunta, né? O que ele está perguntando? Qual o preço original da camiseta? Eu não sei o preço original e é ele que eu vou chamar de x, tá ali. Então, o preço original da camiseta é x. Aí, a loja deu um desconto de 10%. Então, tirou 10%. Mas tirou 10% de quanto? Tirou 10% de x. Está aqui, ó, 10% vezes x. Só que 10% é 10 dividido por 100, ou seja, é 0,1, né? 0,1 vezes x é 0,1x. Então nós temos 1x menos 0,1x. Então o preço da camiseta era x e ela deu um desconto de 0,1x. E aí, quanto que é 1 menos 0,1? 1 menos 0,1 é a mesma coisa que fazer R$1 menos 10 centavos. Vai dar 90 centavos, ou 0,90, ou 0,9, que é a mesma coisa, tá bom? 0,9x. Este é o preço da camiseta depois do primeiro desconto ali, que foi de 10%. Aí, não venderam a camiseta. Na semana seguinte, foi lá e deu um desconto de quanto? Tá aqui o preço da camiseta, né? Era esse agora. Agora o preço é esse. E ela foi lá e deu um desconto de 20%. 20% de 0,9x, deste valor aqui. 20% em cima do preço novo, então é 20% de 0,9x. 20% vezes 0,9x. O 20% é a mesma coisa que 0,2, é 20 dividido por 100. Transformando aqui em decimal, 0,2. Este valor aqui eu repeti, e esse vezes 0,9x também está aqui, eu repeti. Agora vamos fazer esta multiplicação, 0,2 vezes 0,9. 2 vezes 9 é 18, então 0,2 vezes 0,9 dá 0,18.
Então fica 0,9x menos 0,18x. Está aqui, ó. Aqui certinho. Lembra lá que 0,9 é a mesma coisa que 0,90? Então nós temos aqui 0,9 menos 0,18. É a mesma coisa que fazer 0,90 menos 0,18. É como se fosse fazer 90 centavos menos 18 centavos. Quanto que dá 90 centavos menos 18 centavos? Ah, dá 72 centavos, ou seja, 0,72. 0,72x. Este é o preço da camiseta agora, depois de dar um desconto de 10%. E em cima do preço novo dar mais 20% de desconto, a camiseta agora custa esse preço aqui, ó. 0,72x, ou 72% do preço original. Olha que interessante. E eu sei que este valor é igual a R$36, porque ele falou no enunciado. Ah, então nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou igualar esse 0,72x a 36, que é o preço da camiseta hoje, o preço que ela foi vendida. Beleza. Então, como é que eu vou resolver essa equação? Divido aqui do lado esquerdo por 0,72, fica x. Divido do lado direito por 0,72, fica assim, ó. Posso multiplicar por 100 aqui para facilitar na hora da divisão, né? Ou utilizando a calculadora mesmo. 36 dividido por 0,72 vai dar 50. Então, 50 era o preço original lá da camiseta antes dos descontos. Joia? Letra E. Agora vamos ao praticando de hoje. No praticando de hoje eu trouxe lá o wordwall.net, que é aquele site que você já conhece. Nós já trouxemos ele aqui em aulas anteriores, né? Então, se você pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador, né? wordwall.net. Acessando lá pelo celular ou pelo computador, lembra, para a gente fazer uma pesquisa lá no Wordwall, a gente tinha que acessar primeiro a comunidade. Você pode fazer o seu login lá ou não, né? E se você não tem o e-mail lá para fazer o login, você pode fazer o login com a conta do Google mesmo ou com a do Facebook lá, né? De uma maneira mais rápida. E depois disso, acessa lá o menu e entra lá na comunidade. Ao entrar na comunidade, digita lá na pesquisa, na barrinha de pesquisas, jogo das equações. Aí vai aparecer vários jogos de equações, tá? Muito bacana esse site aqui, eu já até falei e comentei dele antes, indiquei, super indico, porque tem muitos jogos interessantes para você praticar. E o jogo das equações lá tem vários. Tem esse aqui, ó, que aparece 4 quadradinhos, mas esse é o mais fácil. O que eu quero, você vai rolando isso aqui para baixo, se tiver no celular ou no computador, e aí eu quero que você pegue este aqui, ó, com essa imagem com 16 quadradinhos aqui. Aí você clica nessa imagem lá, vai aparecer isso aqui. Aí você clica aqui para começar, e aí sim. Aí você clica em um desses para escolher o nível, né, para começar lá suas equações. E aí vai começar perguntando, por exemplo, aqui, ó, a gente vai tratar bastante de linguagem algébrica. Olha aqui, um probleminha. O número somado com o seu dobro é igual a 150. Qual é esse número? Tá aqui as opções. Aí você responde lá. Outro tipo de probleminha que aparece. Resolva a equação. 7x menos 6 igual a 3 menos 5x. Neste site, neste jogo aqui, vai aparecer lá probleminha com idade. Probleminha de vários tipos diferentes que você vai ter que utilizar a equação para resolver. É bem bacana e é mais um que eu trago aí para você praticar em casa de uma forma um pouco mais divertida. Beleza? Então, o que vimos hoje? Hoje vimos estratégias para resolver problemas, né? Quais estratégias são? Lembra lá? Ler atentamente o enunciado, anotar as informações do enunciado e depois elaborar um plano para chegar no objetivo, que é a solução do problema, né? Resolução de problemas da OBMAP, da Olimpíada Brasileira de Matemática, envolvendo equação do primeiro grau, e relembramos também alguns conceitos importantes de porcentagem e sequência. Vou deixar para vocês aqui um pensamento. A matemática é a mais simples, a mais perfeita e a mais antiga de todas as ciências. Quem disse isso foi este cara aqui, ó, o Jacques Hadamard. O Jacques Hadamard foi um matemático francês que estudou sobre o teorema dos números primos. Ele encontrou uma equação que você vai provavelmente estudar ela no ensino médio, é uma equação logarítmica, onde através da equação ele conseguia dizer quantos números primos existem abaixo de um número pré-definido. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje
Nos vemos na nossa próxima aula.